Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora, na parte 2 da conferência número 15 do livro A Igreja Católica, de Monsenhor Thierry Mertotti, vamos continuar falando dos méritos da Igreja. Agora vamos falar sobre a Igreja e a ciência, e a Igreja e as artes. Ao lado do desenvolvimento da civilização material, o cristianismo tem ainda outro mérito: o desenvolvimento da cultura intelectual. Antes de tudo, cumprir-me-ia falar, num capítulo especial, do papel do catolicismo a respeito do ensino. Mas é fato sobejamente conhecido para que me seja preciso falar dele longamente. É fato notório que o que nos resta das obras-primas clássicas do paganismo devemo-lo ao labor dos monges católicos da Idade Média, que passavam as noites a copiá-las. Se a nação inglesa excede qualquer outro povo da Europa pela abundância de seus anais e das suas reminiscências históricas, deve-o exclusivamente ao sacerdócio católico, que nos conservou este tesouro, conforme escreveu David Hume em Ricardo III, capítulo 23. A Igreja, desde o século II, portanto, entre os anos 100 e 200, fundara escolas florescentes em Alexandria, Edessa, Antioquia, Nísiba. Em seguida, foram criadas aos milhares as escolas claustrais, de claustros ou de conventos, e paroquiais, de paróquias, de igrejas. E, finalmente, as universidades. É fato bem conhecido que a ideia de universidade é em si, ou é em si mesma, uma ideia puramente eclesiástica, que vem da eclésia, da igreja. E as mais célebres e mais antigas universidades desenvolveram-se com o apoio da igreja. Antes do século XV, já se conheciam 52 universidades. 29 foram fundadas pelos papas. 10 outras conjuntamente pelos papas e pelos soberanos. Que alegria deve encher a alma do homem moderno, tão ufano ou orgulhoso da ciência, ao pensar que outrora, há séculos, quando as pessoas mais distintas se preocupavam mais com a espada do que com a ciência. E era corrente ver até mesmo reis não saberem nem ler nem escrever. Mas a igreja já fundava universidades. Hoje em dia ainda há em muitos lugares tantas escolas religiosas quanto as escolas oficiais. E é notório que se alguém deseja dar uma boa educação à sua filha, coloca no Sacré-Cœur, no Sion, nas Angélicas e etc. É notório que hoje em dia os primeiros colégios estão nas mãos dos beneditinos, seguidores de São Bento de Núrcia, dos jesuítas, seguidores de Santo Inácio de Loyola, dos premonstrantenses, dos salesianos, seguidores de São João Bosco, que por sua vez era seguidor de São Francisco de Sales. Eis aí os nomes católicos sempre na vanguarda dos colégios, das escolas, das melhores universidades. Mas talvez não se conheça tanto, e por isto cumpre que eu o saliente especialmente, o trabalho imenso realizado pela Igreja, não somente em prol da divulgação, mas também em prol do adiantamento da ciência. A fé e a ciência, a vida religiosa e um saber muito extenso, são considerados por certas pessoas como incompatíveis. Ai,
A nossa mocidade atual, que tem sede de ciência, coloca-se frequentemente diante deste dilema: ou ficar sendo um bom católico, ou fazer-se um sábio. Digamos francamente que essa oposição é sem fundamento. Podemos mostrar sábios eminentes que foram ao mesmo tempo filhos fiéis da nossa religião. Se há entre vós um filósofo, perguntar-lhe-ei se ele pode conceber a filosofia sem Santo Agostinho, Pedro Lombardo, Santo Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, São Boaventura e Duns Scott. Pois bem, esses não eram apenas grandes filósofos, mas ao mesmo tempo católicos, que viviam segundo a sua fé. Se há entre vós um físico, perguntar-lhe-ei se ele pode conceber a física sem Galvani, Volta, Ampère, Fraunhofer, Fizeau, Foucault, Siemens, Hertz, Ruhmkorff, Röntgen, Marconi. Não? Então, não esqueçais que esses todos eram católicos sinceros. E se há entre vós um matemático, perguntar-lhe-ei se pode conceber as matemáticas sem Cauchy, Descartes, Pascal, Leibniz, Euler e Gauss. E a astronomia sem Copérnico, Kepler, Newton, Herschel, Leverrier. E a química sem Liebig, Pasteur, Dalton, Becquerel. Não? Pois bem, todos esses foram não somente sábios ilustres, mas também filhos fiéis da nossa Igreja Católica. Agora, o ponto sobre a Igreja e as artes. Não posso, porém, continuar ainda esta enumeração, pois em outro terreno quase incomensurável aguarda-me algumas palavras. A influência do cristianismo nas artes. Confesso que não é possível enfrentarmos esta questão no quadro de uma simples instrução. Ser-me-ia preciso apresentar toda a história da arte se eu quisesse mostrar a influência fecunda que o cristianismo tem exercido em todos os ramos da arte. Com efeito, quando o catolicismo apresenta ante as almas as belezas infinitas da outra vida, faz nascer ao mesmo tempo na alma do artista a mais bela inspiração criadora. Não é de admirar que a Igreja Católica, que sempre considerou unicamente o mais belo como digno do louvor divino, se tenha tornado a protetora incomparável das artes na Terra. O que deve a arquitetura à Igreja Católica? Basta interrogar qualquer historiador da arte se os estilos romano, gótico, renascentista e barroco são outra coisa senão a representação dos esforços da Igreja Católica para glorificar a Deus pela pedra. Se não houvesse Igreja Católica, então não haveria Santa Sofia em Constantinopla, hoje Istambul. Não haveria em Worms, em Mogúncia, Bamberg, Spira e Pisa as catedrais romanas. Se não houvesse Igreja Católica, não veríamos alçando-se para o céu as catedrais de Rouen e de Reims, nem Notre-Dame de Paris, nem o Duomo de Milão, nem as catedrais de Sevilha e Toledo, nem o Zimbório de Colônia,
nem a igreja de Santo Estevão, de Viena, nem Santa Isabel de Kassai, nem São Matias de Budapeste? Se não houvesse igreja católica, então também não haveria Donatello e Cellini, nem Bernino e Maderno, nem a Basílica de São Pedro, de Michelangelo, nem 1000 outros tesouros da arquitetura. E depois da arquitetura, deveremos dizer também uma palavra da pintura. Se viajando pelo estrangeiro visitamos as primeiras galerias de quadros do mundo, as galerias de Munique e de Dresden, do Louvre em Paris, o Museu do Estado em Amsterdã, a Galeria dos Ofícios em Florença, as coleções do Vaticano, podemos perguntar-nos o que restaria delas se tirassem os quadros religiosos. Dos primeiros museus de pintura do mundo, só restariam paredes vazias. Sim. Procure-se imaginar a pintura sem Guido Reni, Giotto, Fra Angélico, que vem de frade, o irmão Angélico, o frade Angélico, Ghirlandaio, Filippo Lippi, Botticelli, Fra Bartolomeu, outro religioso, frade Bartolomeu, Tiziano, Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael, Van Eyck, Memling, Rubens, Van Dyck, Murillo. Ora, todos esses artistas auriram ou obtiveram a sua inspiração no catolicismo e acharam no catolicismo um generoso mecenas, um patrocinador, um inspirador. Deverei falar também da música. Deverei dizer que a música e a música de igreja, durante longo tempo, foram a mesma coisa ou idênticas. Direi que a notação musical foi inventada pelos monges católicos. Que o prefácio que a igreja canta em toda a missa é composto apenas sobre 4 notas e que, não obstante, Mozart se prontificava a sacrificar por ele todas as suas composições? Falarei de Palestrina, da Ave Maria de Gounod, ou Gounod, das missas de Handel, de Haydn, de Liszt, do Requiem de Mozart. Em verdade, mesmo aqueles que não querem saber de Deus e da religião, e para os quais não tem valor a atividade religiosa da Igreja Católica, mesmo esses são forçados a reconhecer que há 20 séculos o catolicismo é a fonte inesgotável da mais viva criação artística e que a Igreja, em todos os ramos da arte, adquiriu um mérito imperecível pela sua proteção inigualável à arquitetura, à pintura, à escultura, à música e à poesia. Mas vale ainda a pena investigar qual pode ser a causa disso. Qual pode ser a explicação da grande influência da Igreja sobre a civilização? Uma dessas causas, mas não a primeira, foi o generoso auxílio material concedido pelos papas e bispos, que foram verdadeiros mecenas, patrocinadores. Ao lado dessa causa externa, há uma causa interna mais importante: o otimismo que banha todo o catolicismo. Essa serenidade e essa alegria interiores que constituem a atmosfera vivificante de todas as artes. A vida certamente é penosa e austera, e a tarefa mais nobre consiste em dourar, em embelezar, em aureolar de luz essa vida austera e mesmo às vezes bem triste. E só ou somente o sol do Evangelho
é capaz disso. A arte precisa de um ideal e de assuntos. Onde, porém, poderia ela achar ideal mais elevado e assuntos mais possantes do que no catolicismo? Assim não foi por acaso que do ideal sublime do culto de Maria saíram aos milhares imagens mais belas umas que as outras, e que ele forneceu às dezenas de milhares assuntos à música e à poesia. Não houve, nem haverá jamais, tema mais sublime, mais comovente e mais capaz de estimular a alma dos maiores artistas do que o menino Deus nos braços da Santíssima Virgem. Ora, esse é um simples episódio da vida da bem-aventurada Virgem. Acrescentemos toda essa multidão de assuntos que sua vida põe à disposição da arte. Desde a mãe que se alegra junto ao presépio de Belém, até a Nossa Senhora das Dores ao pé da cruz. E achamos uma fonte, por assim dizer, inesgotável de inspirações artísticas. Lembrarei ainda quantos temas oferecem às artes os santos, que são as obras-primas vivas do Espírito Santo, e cuja vida reflete a fonte última de toda a beleza, nosso Senhor Jesus Cristo. Tantos temas e assuntos novos há para as artes, quantos santos na Igreja. Mas se o catolicismo se tornou a estufa das mais altas criações artísticas, fora das causas enumeradas até aqui, a razão disso está também na profundeza da vida da Igreja. As grandes ideias não nascem no barulho da rua. As concepções artísticas reclamam recolhimento, silêncio e paz de alma. Ora, o catolicismo dá-nos essas disposições e essa paz da alma. Pelos sacramentos, ele comunica a graça de Deus, para que possamos dizer com São Paulo, Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. É o próprio Deus que vive na alma desse homem novo, e quem com alma meditativa desce às profundezas misteriosas dessa sublime realidade, percebe que quanto mais os olhos do corpo se fecham para o mundo, tanto mais claramente o seu gênio começa a ver belezas sobrenaturais antes desconhecidas. As obras-primas de graça e fineza inigualáveis dos artistas religiosos da Idade Média são a prova dessa dependência entre a arte e a mística. A história da arte mostra que a arte de um povo é sempre o reflexo da sua religiosidade. Só assim, pois, se pode compreender que deve ser mais bela a arte em que se reflete a única religião verdadeira, a religião de Cristo. A beleza alimenta-se da verdade. E é por isto que a religião prega a verdade perfeita. E ela se tornou a fonte da mais perfeita beleza. Eis-nos agora na última razão que tem feito do catolicismo a fonte mais rica das artes. Essa causa é que a própria Igreja é Cristo continuando a viver entre nós, e que ela é a fonte última, eterna e única de toda beleza. A Igreja tornou-se a mãe das artes, porque todo o seu ser
é banhado na beleza do seu divino fundador. Como conclusão, meus irmãos, a Igreja Católica ensinou aos europeus esse trabalho ardente, de onde saiu toda a nossa civilização. E é por isso que não posso compreender como um europeu possa tornar-se budista, se bem que alguns, após a Grande Guerra, a primeira, tenham tentado levar-nos para o budismo. Há almas preguiçosas entre os europeus, segundo a visão de Monsenhor Tihamer, que flertam ou namoram com os nevoeiros do Nirvana de Buda. Há almas seduzidas por uma moda insensata, que em vez do crucifixo, em vez da cruz de Cristo a padecer e morrer por nós, colocam na escrivaninha a estátua de Buda obeso, refestelado preguiçosamente, extinguindo em si todo sentimento. Mas ainda que ninguém mais contradissesse essa aberração de espírito, a alma imaginativa e perpetuamente inquieta do trabalhador europeu a isso se oporia. Onde está o europeu que faria seu o dogma budista da covardia e do frio da morte? É melhor estar em pé do que andar. É melhor estar sentado que em pé. É melhor estar deitado que sentado. É melhor dormir do que estar acordado. E é melhor morrer do que viver. Que túmulo, que letargia. Em compensação, a história 20 vezes centenária fala em favor da nossa igreja. Em seu favor, fala o fato de viver ela ainda, após inúmeras investidas do inimigo. Em seu favor, fala o fato de milhões de mártires terem dado a sua vida por ela. Falam ainda em seu favor a sua unidade, a sua santidade, a sua apostolicidade e a sua civilização. Finalmente, falam em seu favor essas inumeráveis bênçãos que ela tem derramado sobre o indivíduo e sobre a família, sobre a vida privada e sobre a vida social, sobre os povos e sobre os países, sobre as ciências e as artes, sendo com justiça que o Papa Leão XIII denominou a Igreja Católica como sendo a mãe da civilização humana. Creio, pois, nessa Igreja. Sem dúvida, é só a Cristo que busco, mas peço à Igreja que me conduza a Ele por caminho seguro. Quero observar os mandamentos de Cristo, mas pergunto à Igreja o que é pecado e o que não é. Creio na minha Igreja e sigo-a para poder viver na luz e na força, no progresso e na tranquilidade da alma. Eis aí minha santa Igreja Católica, conforme São Paulo, em 1 Timóteo 3,15, que é a Igreja do Deus vivo, a coluna e a base da verdade. Não me envergonho dela, pois sei em quem pus a minha confiança. São Paulo, novamente, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Essa fé dá-me a calma na agitação da vida, dá-me a luz nas trevas da vida, dá-me a força nos combates da vida. E creio dar-me-á um dia a coroa eterna, depois de haver sustentado vitoriosamente as lutas deste mundo.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.